Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mais Medicina e a aula de hoje é sobre farmacodinâmica. O livro base para a elaboração dessa aula foi o Farmacologia de Rand and Dale. Antes de tudo, vamos relembrar o conceito de farmacocinética para que então podemos fazer uma diferenciação com relação à farmacodinâmica. A farmacocinética estuda o percurso que o fármaco faz ao longo do corpo, ou seja, a absorção, a distribuição, metabolismo e eliminação. A farmacocinética pode ser resumida na frase o que o corpo faz com o fármaco. Por outro lado, a farmacodinâmica estuda os efeitos químicos e biológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. A farmacodinâmica, por sua vez, muda o enfoque. Ela estuda o que o fármaco faz no organismo. Para isso, o fármaco deve se ligar a moléculas proteicas chamadas de receptores. Os receptores, como já dito, são moléculas proteicas cuja função é reconhecer os sinais químicos endógenos e responder a eles. Um fármaco, por outro lado, é uma substância química que, quando ligada a um sistema fisiológico, afeta o seu funcionamento de um modo específico. Lembrando que, para ser considerado fármaco, é necessário que esse medicamento passe por uma série de processos industriais até para que seja considerado fármaco, certo? Passando por todas as fases de produção. Um outro conceito importante é o de sítio de ligação. O sítio de ligação é a região do receptor que interage com o fármaco. Vários fatores vão influenciar a ação do fármaco uma vez ligado ao seu sítio de ligação, como, por exemplo, a hidrofobicidade, o pKa dos aminoácidos próximos ao sítio de ligação, a estereoquímica do fármaco e outros. A farmacodinâmica, como já dito, é o estudo então das ações do fármaco uma vez encaixado no seu receptor, produz com os organismos. Essa ação é mediada por meio da transdução de sinais, que acontecem de várias formas. A primeira etapa da transdução de sinal é a especificidade, ou seja, a molécula sinalizadora precisa se encaixar no receptor complementar a ela. Em seguida, será feita a ativação de diversas enzimas que, por sua vez, ativam outras enzimas, causando uma amplificação daquele sinal que foi deflagrado. Com o tempo, haverá a adaptação ou a dessensibilização desse receptor. Isso acontece porque a ativação do receptor dispara um circuito de retroalimentação que, entre aspas, desliga o receptor ou o remove da superfície celular. Por último, temos a etapa de integração, que acontece quando dois sinais apresentam efeitos opostos sobre uma característica metabólica. Por exemplo, a concentração de um segundo mensageiro X ou o potencial de membrana. A regulação é consequência da ativação integrada dos dois receptores. O fármaco se liga a receptores, mas temos apenas um tipo de receptor? Claro que não. Existem vários alvos terapêuticos dos fármacos, que podem ser receptores ionotrópicos ou ligados a canais iônicos, receptores metabotrópicos ligados à proteína G, receptores ligados a enzimas e ainda receptores nucleares. Falando sobre o primeiro tipo de receptor, os receptores ionotrópicos, também chamados de canais iônicos regulados por ligantes, são aqueles que estão envolvidos principalmente na transmissão sináptica rápida. Existem várias famílias estruturais, sendo mais comum a organização heterométrica de 4 ou 5 unidades com hélices transmembranas dispostas em torno de um canal central aquoso. A ligação do ligante provoca a abertura do canal e isso ocorre em uma ação de tempo de milissegundos. Os receptores acoplados à proteína G também são chamados de receptores metabotrópicos. Esses receptores apresentam um domínio para a ligação do fármaco e frequentemente possuem domínios transmembranares e outro domínio correlacionado à proteína G. A proteína G é composta por 3 subunidades, alfa, beta e gama, e quando inativada apresenta uma molécula de GDP, ou seja, disfosfato de guanidina, ligada à subunidade alfa. Quando um fármaco se liga a esse receptor metabotrópico,
causa uma mudança conformacional nessas proteínas, que permite uma ligação com a proteína G. Com isso, há a troca do GDP por o GTP, e a subunidade alfa ligada ao GTP se dissocia das duas outras subunidades e se liga a uma enzima que produzirá segundos mensageiros. Os principais alvos da proteína G são a adenililciclase, responsável pela formação do AMP cíclico a partir do ATP, a fosfolipase C, que tem diversas funções, principalmente responsável pela formação do fosfato de inositol e do diacilglicerol, e também canais iônicos. Receptores ligados a enzimas, também chamados de receptores ligados a quinases. Esses receptores são divididos em 3 subunidades. A primeira delas é o domínio de ligação, seguido de um domínio transmembrana lipofílico e um último domínio catalítico de tamanho variável. Os três tipos principais de receptores ligados a quinases são receptores ligados à tirosina quinase, receptores ligados à serina treonina quinase e também receptores de citocinas. Mudando um pouco o enfoque, falaremos sobre a dessensibilização de receptores. A dessensibilização de receptores ligados à proteína G ocorre em resultado da fosforilação de quinases específicas de receptores, fazendo com que essa proteína se torne inativa. Existe uma grande família de proteínas fosfatases que atuam revertendo os efeitos das quinases. Muitos eventos mediados por receptores envolvem a fosforilação de proteínas por uma quinase, que controla as atividades funcionais e também de ligação de proteínas intracelulares. A tolerância, por outro lado, é diferente da dessensibilização. A tolerância se caracteriza pela necessidade de aumentar a dose de fármacos após algum tempo do uso desse fármaco para alcançar o mesmo efeito farmacológico. Isso acontece devido à fosforilação e à internalização de receptores fosforilados. A redução da taxa de reciclagem desses receptores também pode levar a uma redução da expressão dos receptores e também pode levar à tolerância. Por último, temos as classes dos receptores nucleares. Os receptores nucleares formam uma classe com 48 receptores e estão localizados no citoplasma e no núcleo das células. São importantes para detectar sinais hormonais e também modular a transcrição gênica. Vale lembrar que a ação dos receptores nucleares é muito mais demorada quando comparada com as outras. Isso acontece porque os receptores nucleares agem modulando e influenciando a transcrição gênica, até que se produza proteínas celulares alteradas e se chegue no comportamento celular alterado. Em resumo, temos essa tabela, que sintetiza, como vimos, a ação desses fármacos uma vez em contato com cada um desses receptores. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no Mais Med. Um abraço!